Saúdo a todos vocês com a paz do nosso Senhor Jesus. Quero externar gratidão do meu coração ao Senhor, meu Deus, o nosso Deus, pela possibilidade de estar hoje aqui na casa de Deus, na casa dEle, na casa de oração, junto com o povo santo de Deus, se alegrando com Ele, adorando a Ele, dando a Ele a glória devida ao nome dEle. Amém, queridos? Que gostoso, viu? Acho que eu fui renovado nessa manhã, reverendo Jefferson. Chorei igual um bebezinho. Que gostoso poder se derramar na presença do Pai, poder reconhecer as coisas que Ele tem feito em nossas vidas. Gente, tem obra maior do que participar dessa salvação? Estar nessa salvação do Senhor, Jefferson? Eu estava ali adorando a Deus com os irmãos e pensando no céu e dizia: Pai, nós estamos chegando aí. Estamos a caminho. Estamos a caminho do céu, onde nós estaremos com o Senhor por toda a eternidade. Se é gostoso adorar a Deus nessa manhã, nesse breve tempo, nesse momento que nos reunimos aqui, imagine o que será a eternidade. Eu não sei se você tem esse senso, não é? De transitoriedade. Nós não somos eternos nessa vida, viu? Às vezes pensamos, nos esquecemos disso e queremos viver toda a nossa vida eterna aqui, nessa vidinha presa a esse mundo, a essas coisas, a essas dificuldades, a essas dores que estamos sofrendo e este gemido que estamos gemendo, né? Nós não queremos partir. Mas a verdade é que nós partiremos. Nós estamos a caminho do céu. Nós estamos a caminho da pátria celestial, meus irmãos. E eu quero que você esteja consciente disso. O coração sábio, ele entende a sua transitoriedade. Eu sei que eu estava ali pensando e eu senti um pouquinho o que Paulo sentia. No sentido de que ele disse para os coríntios: olha, estar com Cristo é muito melhor. Eu desejo estar com Cristo. Eu desejo partir dessa vida e estar com Ele, mas Ele sabe que por causa de vós eu ainda permanecerei um pouco aqui. Mas olha que o entendimento claro da eternidade, o entendimento claro do que, não é, nos espera na eternidade, nos céus. Estar com o Senhor para sempre. Eu sei que é difícil para nós, humanos, terrenos, não é? Ainda mais nesse tempo pandêmico, nesse tempo que tem causado tanto medo nas pessoas. E nós também. Eu sei que muitos estão enlutados, muitas famílias, é duro, é difícil perder entes queridos. Mas eu estava pensando, reverendo Jefferson, que é mais duro ainda para aquelas famílias que perderam seus para o coronavírus. Famílias que não conhecem a Jesus. Eu estava conversando com a Tayane, que foi nos visitar essa semana. Vocês sabem que a vozinha dela partiu, está com Cristo. E nós estivemos conversando um tempo, eu e a Drica, oramos juntos, foi tão gostoso conversar com o Senhor. E a gente pôde trazer à memória que, ainda que a dor dessa separação, que é momentânea, não é? Sim ou não, irmãos? Não é uma separação eterna não, viu? Não é uma separação eterna. É uma separação momentânea. E por que você está dizendo isso, Jean? Porque um dia todos nós estaremos juntos na presença do Senhor. E eu creio que nós vamos rever. Estaremos novamente com aquelas pessoas que tanto amamos e que por um vírus, não é? Ou por uma enfermidade, porque não é só o vírus que mata não, às vezes esquecemos que tem outras doenças que também matam e segue matando, viu? Não é só o vírus, mas que na eternidade, quer seja qual for a morte, não é? A causa,
nós nos encontraremos novamente na eternidade, onde nós estaremos na presença do nosso Jesus, adorando não só 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas de culto. Nosso culto será um culto eterno, onde nós nos derramaremos na presença de Deus, nós passaremos a eternidade glorificando a Deus, e com esse sentimento que muitas vezes quer explodir dentro de nós. Eu não sei se acontece isso com você. Às vezes parece que o coração, Abraão, vai explodir dentro de nós, de tanta graça que desce do alto, que a gente reconhece isso, e você fica pensando: meu Deus, que maravilha, glória a Deus, sabe? Uma coisa gostosa de viver. A eternidade é o que nos espera. Eu sei de uma coisa, irmãos, eu creio na palavra de Deus, vocês também. E se o Salmo 139, nós entendemos dessa forma, que todos os nossos dias ainda, não é? Quando não havia, foram escritos e determinados. Então não se desespere, você não vai partir antes do tempo em que o Senhor determinou e vai te chamar. Isso não significa que você não deva usar máscara. Isso não significa que você não deva usar álcool em gel, né? O bracelote está ali, passou o gel na minha mão. Isso não significa que você não deva guardar distanciamento social. Você vai usar todos esses procedimentos, mas não se desespere, viu? Você não vai antes do tempo, viu, bracelote? Nós não iremos antes do tempo. E se você tem convicção de que você não vai partir dessa vida para a eternidade antes do tempo, então não se desespere. Guarde tudo isso, use as máscaras, que é tão ruim. Eu estava louvando a Deus ali com a máscara, né? É ruim demais, né? A gente quer falar e a gente sente o nosso hálito, a gente sente o calor, aquele ar quente que sai e volta, que coisa chata. Mas não vamos deixar que essa máscara nos impeça de cantar para o Senhor, né? Não vamos deixar que a máscara tampe a nossa boca e também tampe o nosso coração. O nosso coração está livre, está desmascarado diante de Deus. Então rasgue o seu coração, entregue a sua vida, se deleite no Senhor, agrada-te dEle, Ele satisfará o desejo do teu coração, porque o Senhor, você pode dizer, é bom? O Senhor é bom, graças a Deus. Eu faço minhas as palavras da Drica, que tem agradecido essa amada igreja, e todas as vezes que a Drica pega a oportunidade, ela agradece, porque de fato essa igreja é o nosso, né? Estamos aqui no Brasil, mas estamos completando 11 anos lá na região norte do Iraque. E essa igreja, desde o dia em que ela abraçou esse projeto, entendendo que era a parte da sua missão, essa igreja tem sido fiel, e eu quero louvar a Deus também, fazendo minhas as palavras da Drica, ao reverendo Eloy, esse conselho que sempre nos apoiou, o conselho de missões, e todos vocês, irmãos, todos vocês, essa igreja em si, essa comunidade presbiteriana em Juiz de Fora, que tem levantado os olhos e contemplado mais além, tem pregado perto e longe, aqui e acolá. E se vocês não sabem, tem aquele adágio que diz assim: lá onde você mora? Lá onde o vento faz a curva. E sabe onde o vento faz a curva? Lá no Kurdistão. É longe para Dedéu, 12 mil quilômetros, não é fácil não. É lá onde o vento faz a curva e volta. E de onde você está pregando o evangelho? Lá onde o vento faz a curva e volta, lá no Kurdistão. E nós estamos juntos, viu, reverendo Jefferson? Estamos anunciando esse evangelho gracioso de Jesus. Esse evangelho gracioso, que coisa maravilhosa, evangelho gracioso, né? Você fala de evangelho, já é graça, já é gracioso, mas evangelho é gracioso, coisa maravilhosa. Eu quero fazer uma pergunta para vocês, e eu sei qual vai ser a resposta, mas aí é uma retórica só, viu? Eu quero perguntar para vocês, por que pregamos o evangelho, gente? Acho que todos nós sabemos, né?
porque pregamos o Evangelho ou porque devemos pregar o Evangelho. Vamos lá, será que alguém se arrisca a dizer, olha, nós pregamos o Evangelho por isso e por aquilo? O primeiro corajoso ou a primeira corajosa? Porque devemos? Por obediência. Obviamente, por obediência. Alguém tem alguma outra resposta? Por que pregamos o Evangelho? Para que a mensagem salvífica chegue àqueles que ainda não conhecem Jesus. 10. Porque foi uma ordem recebida. Agora eu quero fazer uma outra pergunta. Se não fosse uma ordem recebida, imagine se nós não encontrássemos na Bíblia a grande comissão. Imagine, nós sabemos que a palavra, imagine, esse conhecimento que nós temos da mensagem salvífica, mas nós não encontrássemos na Bíblia nenhuma referência em que Jesus nos ordena, não é, a pregar. O que seria de nós? Será que nós sairíamos por Juiz de Fora e pelo mundo compartilhando essa mensagem? Eu não sei. Mas será, e eu quero que a gente pense um pouquinho sobre isso, será que só pregamos porque temos uma ordem para isso? Nós só pregamos porque estamos debaixo de um mandato que Jesus falou, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações? Então quer dizer, se Jesus não falasse nada, que nós deveríamos fazer discípulos, e aí está o imperativo, que é fazer discípulos. Então, se Jesus não tivesse dito nada disso, nós não compartilharíamos esse Evangelho com ninguém, será? É só para a gente pensar. Então, nós fazemos porque há um senso de obrigação sobre os nossos ombros, sobre a nossa responsabilidade, não é? Há um senso, há um peso que nos faz ir porque Ele mandou. Ele mandou. E às vezes, reverendo Gerson, me dá uma impressão de que só estamos fazendo porque é um mandamento. Parece que só estamos pregando porque Ele mandou. Quer dizer, se Ele não mandasse, nós não precisaríamos fazer nada. Imagine, o tempo todo aqui só adorando. Imagine, irmãos. Então sim, nós devemos pregar o Evangelho, mas não só porque nós estamos debaixo de um mandamento. E onde está o amor então? A esse grande Quirios, a esse grande Senhor da nossa vida, esse Senhor que nos salvou. Olha aqui, Pedro, restaurado pelo Senhor Jesus, reverendo Jefferson, é um novo homem, nova criatura, que vive, não é? Em comunhão com o Senhor, gozando da sua graça, da sua bondade, do seu provimento, como ele mesmo disse aqui, tem uns que comem para matar fome, e ele come por prazer, né? Eu também como por prazer, mas é gostoso, né? E eu sempre oro em casa, Deus, obrigado pela graça de poder comer aquilo que a gente quer e gosta de comer. Mas tem muita gente que não pode comer nem o que quer e nem o que muitas vezes não gosta, porque é muita falta, há muita escassez. Vocês sabiam disso, né? E vocês sabem disso, e nesse tempo mais ainda, não só no Brasil. Não pense que essa crise
ela está só sobre o Brasil. É uma crise mundial. A terra está gemendo em todas as áreas, em várias formas. A terra está em um gemido. Em um gemido. E o que ela espera? E qual é o gemido dessa terra? É que ela seja restaurada. Sabe? E tudo isso que está acontecendo, nós sabemos que é mistério que aconteça, mas nem por isso vamos deixar de orar e pedir tempos de paz, tempos de melhora, né? Tempos de cura. Vamos seguir orando, mas irmãos, nós sabemos que, não é ainda o pior. Nós não estamos vivendo ainda o pior. Em termos de situação, dificuldade, não é? Como está o nosso coração e nossa vida para enfrentar o que vem pela frente? Eu quero voltar para o argumento que eu estava argumentando com vocês. Eu vi alguns irmãos, pelo menos 3 participaram, e eu acredito que, eu tenho certeza que cada um tinha uma resposta. E talvez essa resposta era bem similar às outras que já foram dadas. Por que pregamos o Evangelho? Ou por que devemos pregar o Evangelho? Aí eu quero que você pense consigo mesmo, enquanto a gente lê um texto. Se Jesus não tivesse dado a grande comissão, se nós não tivéssemos debaixo de um peso, de um senso de responsabilidade para pregar, será que nós pregaríamos o Evangelho? Mesmo você sabendo que esse Evangelho, como disse o nosso irmão, bem acertadamente, essa mensagem da salvação aos que, estão perdidos. Se você soubesse e sabe disso, que o Evangelho ele tem essa mensagem salvífica, mas Jesus não tivesse dado ordem nenhuma, ficasse sem registrar isso na Bíblia, qual seria a nossa atitude como igreja do Senhor Jesus? Agora vamos lá para o texto básico. Outra pergunta: se você pudesse então fundamentar o teu argumento em alguma base bíblica, qual texto clássico que te vem à memória? Hein? Esse também. Mas qual o texto clássico? Há vários, né? Mas qual o texto clássico que te salta aos olhos, Jesus dando essa ordem? Ide por todo mundo. Você pode dizer Marcos, 16, 15. Qual é aquele outro texto básico que Jesus diz assim: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Alguém se lembra onde está essa referência? Era uma colinha, era uma pegadinha. Alguém disse Mateus, eu escutei Mateus. Então nós poderíamos usar, Abraão, o texto de Mateus para fundamentar o nosso argumento, de que nós pregamos porque temos uma ordem. Nós pregamos o Evangelho porque Jesus nos ordenou fazer isso, não é? E é por isso que nós fazemos. Talvez se Jesus não tivesse dado nenhuma ordem, como eu disse, talvez nós não iríamos a lugar nenhum pregar o Evangelho. Olha o que diz o texto de Mateus 28, 18 ao 20, diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhe aos 12 discípulos, e disse assim: toda a autoridade me foi dada no céu e também na terra. Ide, portanto, aí está o imperativo: fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo,
ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Às vezes nós confundimos, achamos que, não é? Ele deu id. Mas isso é muito relativo, você pode ir para um montão de lugar sem saber o que vai fazer. Jesus não só mandou a gente ir, porque ir não é tão difícil. Eu acho. O ir não é tão difícil, Bracelote. Para quem gosta de viajar, não é? Ir não é tão difícil. Você pode pegar o transporte, pode pegar ali, quer seja barco, navio, avião, ônibus, carro, bicicleta, jumentinho, você vai. O ir não é tão difícil nesse contexto da missão. Oh, ele foi para lá, ele foi para lá, ele atravessou os mares. Isso não é tão difícil assim. E eu acredito que qualquer um que aqui está teria condições de ir lá no Kurdistão, lá no norte do Iraque, se você tivesse a passagem na mão. Eu acho que não seria muito difícil para você chegar lá. Eu acho que isso não seria um desafio muito grande ou muito alto. Mas o que você vai fazer ao chegar lá, para mim, no meu entendimento, é mais custoso. É mais difícil. Entendendo o contexto em que para onde você está indo, que é mais fácil. O mais difícil nesse contexto é o fazer discípulos. Imagine, montei minha mala, cheguei lá e acabou. 11 anos com condição, o que você fez aqui? Fiz nada, eu só estou aqui. Eu estou vivendo aqui, eu estou morando aqui. Eu estou aqui comendo essa comida diferente, sentando no chão para comer, fazendo as outras coisas diferentes daquilo que eu faço na minha cultura. Mas o mais difícil é você fazer discípulos. É aquilo que você vai fazer lá. E ainda mais se o contexto onde você vai viver, não é? E a obra que você precisa realizar é dentro de um contexto de hostilidade, é dentro de um contexto de extremismo. Por quê? O extremismo, ele nunca vai aceitar o outro ponto de vista religioso. Ele nunca vai aceitar a sua opinião, ou seu entendimento, ou a sua compreensão, ou a sua fé, porque há um extremo. Onde é extremo, não há lugar para nenhuma outra coisa mais. Então, pregar o Evangelho, ir é até fácil, mas pregar o Evangelho, fazer discípulos em determinadas regiões, não estou dizendo que é fácil no Brasil. Não quer dizer, e não estou dizendo isso. E vocês são testemunhos de que também não é fácil pregar o Evangelho do Brasil. Porque se nós, eu e a Drica, estamos vivendo num contexto, não é, de extremismo religioso, vocês estão vivendo aqui no Brasil num contexto de pluralidade, pluralismo religioso. O que também é complicado, porque se por um lado o extremismo rejeita a fé, ou outro argumento de fé, o pluralismo diz assim, não, cada um na sua, nós temos a nossa, estamos bem aqui, vocês estão bem aí, então é uma barreira também difícil para se afirmar, não é? Essas convicções, a ponto de querer transmitir esse evangelho a outros. Pense comigo, é fácil pregar o evangelho no Brasil? Talvez nós tenhamos garantias, mais garantias de liberdade para fazê-lo. Não é assim? No Brasil nós dizemos que temos liberdade para, não é, expressar nossa fé, liberdade de culto. É por isso que mesmo em tempo pandêmico, nós estamos de portas abertas aqui, nessa comunidade, pregando, adorando a Deus, cultuando a Deus. Porque nós estamos garantidos
nós temos algumas garantias, não é, em nossas leis que nos permite fazer isso. Então, assim, há mais liberdade. Se nós quiséssemos nessa manhã, em vez de ter o culto aqui, não sei nesse tempo pandêmico, né? Mas fora da pandemia, era muito fácil realizar cultos ao ar livre. Fazer ajuntamento do lado de fora, sim ou não, irmãos? Era muito mais fácil. Então temos algumas garantias que nos favorecem a fazê-lo. E que, fazendo uso dessas garantias, nós podemos proclamar o Evangelho com mais liberdade. Sabendo de que, não é? Se houvesse algum engraçadinho que quisesse nos atrapalhar nesse serviço, poderíamos acionar a justiça, a polícia. E logo teríamos tranquilidade para dar seguimento à nossa devoção a Deus, ainda que em ar livre. Mas alguns contextos fora do Brasil, nem todos, não é? Contexto fora do Brasil é como no Brasil. Mas nós temos essa missão. Lá onde você está, ou seja, onde nós estamos, lá do outro lado do mundo, nós precisamos, ainda que não temos garantias de liberdade para fazê-lo, precisamos fazer. Por quê? Foi dito pelo irmão, nós temos um mandato para fazer, e esse mandato do Senhor, ele é superior a qualquer outro mandato de qualquer outra autoridade. Sim ou não? Imaginem lá, capítulo 4, Pedro e João lá, ó, calem a boca, não fale mais de Jesus. Espera aí, autoridade, convém-nos obedecer a Deus do que a vocês. Vocês nos mandam calar, mas Jesus nos mandou ir pregar e fazer discípulos. Ele nos deu essa autoridade, esse mandato. E esse mandato está baseado, reverendo Gerson, na sua autoridade. Por isso disse toda a autoridade. Interessante que ele não só apenas deu a grande comissão. Ei, vocês vão por todo mundo e façam discípulos das nações. E o que eu acho interessante é que ele, Pedro, antes de dar essa ordem, antes de colocar sobre, não é, os ombros do discípulo a responsabilidade de pregar, ele fala assim: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, façam isso. Então, quando nós vamos nessa missão de fazer discípulos de Jesus, seguidores, alunos, aprendizes, seguidores, nós vamos debaixo dessa autoridade. Não é na autoridade da igreja, não é na autoridade do missionário, não é na autoridade do seu conhecimento, é na autoridade de Jesus, que é o Senhor da igreja, é o Senhor de tudo e é o Senhor de todo. E é por isso, reverendo Gerson, que seguimos nessa missão, ainda que com restrições de liberdade para fazê-lo, seguimos fazendo, porque sobre nós há uma autoridade maior, que é Jesus. E ele não só disse: toda autoridade me foi dada no céu e da terra. Ele disse assim: e eis que estou convosco todos os dias. Então isso nos traz conforto e certeza de que Ele vai realizar aquilo que Ele planejou e predestinou para que se realize. Por quê? Ele tem a autoridade, toda a autoridade, e Ele está conosco. Ele vai nessa missão conosco, nessa missão de fazer discípulos de todas as nações, irmãos. E aqui a palavra, na verdade, no original é etnia. Não é só o Brasil, por exemplo. O Brasil tem várias etnias dentro do Brasil. Quando você pensa nas tribos indígenas, não é? Que são etnias. Algumas não falam a nossa língua. Algumas não se vestem, como assim está o reverendo Gerson tão bonito com essa camisa rosa. E o Pedro com essa camisa cinza. O Bracelote lá com azul. O Abraão com essa vermelhinha. Vocês sabem disso.
que o vestuário é diferente. E pensa naquelas nações que estão aqui dentro do Brasil, que vieram décadas e décadas atrás, que estão espalhadas pelo Brasil. Irmãos, a nossa missão, ela não é pequena. A nossa missão, ela não é pequena, ela é maior do que as nossas capacidades. Mas nós, quando nos envolvemos na missão e quando estamos desempenhando a missão, estamos no curso do desenvolvimento da missão, nós o fazemos na autoridade de Jesus, que vai conosco na missão, que é a garantia de que, ainda que nos custe muito, é certeza de sucesso. Certeza de sucesso, eu não estou falando que, em pouco tempo vai explodir de tantos discípulos, que não é a realidade em que vivemos lá, Drica? No norte do Iraque, que é uma igreja pequena, com 30 a 35 pessoas. Mas louvado seja Deus, todas elas de background muçulmano, todas elas que vieram de contextos islâmicos, e que ao ouvir o evangelho, cadê aquele irmão que ouviu aquela mensagem da salvação, foi convencido pelo Espírito Santo de Deus, de que Jesus Cristo, sim, Ele é o Filho de Deus, Ele é o Senhor da nossa vida. Então, queridos, voltando para o texto de Mateus, nós não só devemos pregar o Evangelho porque é um mandamento. Nós não devemos pregar o Evangelho porque é uma ordem. É lógico que sim, que pregamos porque Ele nos deu esse mandato. Nós pregamos sim porque Ele disse. E interessante que os evangelistas fizeram, todos eles registraram essas últimas palavras de Jesus, a grande comissão. E Lucas, 2 vezes, no livro de Lucas e no livro de Atos. É claro que nós temos, como eu disse, qual texto você usaria para fundamentar o teu argumento? Aí logo alguém aqui falaram vários textos. Então nós não temos apenas um texto. Nós temos vários textos em que nós podemos fundamentar o nosso argumento de que devemos pregar o Evangelho. Mas não apenas, irmãos, porque devemos pregar o Evangelho, não apenas porque temos esse mandato. E eu queria dizer que devemos pregar também, porque quando pregamos o Evangelho, estamos honrando e glorificando a Deus. É aí que eu volto lá para trás. Então, se nós não tivéssemos uma ordem, nós não pregaríamos. Mas espera aí. Então, onde está a nossa ação de honrar a Deus e glorificar o seu nome? Não, é só vir para a igreja. Será que isso resume toda a nossa vida cristã? Irmãos, resumir a nossa vida cristã apenas uma vez na semana do domingo, vir à igreja e cantar, levantar a mão e chorar um pouquinho e sentir uma coisinha lá dentro do coração e acabou, isso resume a vida cristã, seria a coisa mais monótona do mundo. Desculpa, irmãos. Se ser um discípulo de Jesus se resume em ir à casa de Deus uma vez por semana, levantar as minhas mãos e cantar, depois vou para casa e passo, espero outro domingo chegar. Não estou dizendo que isso seria ruim. E Davi disse: é melhor um dia nos átrios da casa de Deus do que 1000. Mas será que isso é o resumo da vida cristã? Reverendo Jefferson, é só isso? Então, se Jesus não tivesse mandado, nós não pregaríamos.
Mas, irmãos, quando nós pregamos o Evangelho, quer baixo de mandato ou não, nós estamos honrando e glorificando a Deus entre aqueles que não o conhecem. Irmãos, sem Deus não há Evangelho. Você sabia disso? Sem Deus, Bracelote, não há Evangelho. Evangelho significa boas novas, boas notícias. Notícia de quê? O que ele fez? O que ele fez? O que Deus fez? Que boas notícias são essas? Espera aí, fala alguma coisa. Então, sem Deus, não haveria Evangelho. Irmãos, foi Deus quem enviou o seu Filho unigênito. E aqui, irmão, usou João 3,16 como base para fundamentar o seu argumento. Pense com vocês uma coisa. Foi Deus quem mandou o seu Filho, por amor a homens e mulheres que estavam destituídos da glória de Deus, da graça de Deus. Por isso que sem Deus não há Evangelho. Então Deus tomou a iniciativa de salvar a mim e a você, o perdido pecador, através do seu Filho. De uma ação que muitos de nós não consegue mensurar. Como um pai dará o seu filho, isso não pensando num plano humano, qual pai aqui daria o seu filho? Se fosse por boas pessoas, talvez. Mas nem por boa eu daria meu filho, Jean Lucas, meu primogênito. Nem minha filha Sara. Provavelmente não. Você sempre vai preferir viver com o seu filho, com a sua filha, com aqueles que são sangue do teu sangue. Sim ou não, irmãos? Sem ser romantista, né? Ah, não, eu faria. Isso aí é moleza. Eu duvido. Eu duvido se o teu vizinho, ou se você soubesse que um curdo lá do outro lado, que você nunca viu a cara dele, estiver precisando do coração e tinha que ser o do teu filho, se você daria o teu filho vivinho lá para o médico, o mais especialista, fazer uma boa cirurgia, tirar o coraçãozinho dele e botar no coraçãozinho daquela pessoa que você nunca viu, ou do inimigo. Você faria isso? Eu duvido. Você não faria isso, e eu também não. Eu não faria, e você não faria, Jefferson. Quantos filhos você tem? 5? Está crescendo, né? 3? Eu entendi, ele fazia assim, ó. Ainda bem que eu não sou profeta, né? Brincadeira. E mesmo se você tivesse 3, e mesmo se você tivesse 5, você não faria. Não faria mesmo. Mas Deus fez. Olha que coisa. Isso foge à nossa racionalidade. Porque Ele fez, Abraão, Ele fez porque Ele foi impulsionado pelo amor, que é parte da sua própria natureza. A natureza dele é amor. E compungido por esse amor, Ele deu o seu filho. O seu filho unigênito. Cara, sabe uma das coisas que mais impactam a minha vida? É Jesus lá na cruz. Viu, Abraão? Jesus lá na cruz. Eu não sei se essa imagem é clara para você. Eu não sei se essa imagem se tornou tão corriqueira que você perdeu o valor, o sentido disso. Imagine Deus que mandou o seu filho amado, unigênito, lá na cruz do Calvário. E qual frase que Jesus expressou na cruz que mais te chama a atenção? Tem várias frases que ele falou na cruz, sim ou não? Você conhece uma só? Pai, perdoa-os porque não sabe o que faz. Muito boa a frase. Hã?
essa é a frase que mais impacta a minha vida. Tudo que Jesus fez. Mas o que me derrete o coração, irmãos, é que quando Jesus estava na cruz sofrendo, Abraão, uma das frases que ele disse foi assim: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Você já parou para pensar nisso? Eu acho que você nunca parou para pensar. Aquele filho que vivia por toda a eternidade com o Pai na glória, desceu, se fez carne, serviu os homens, e lá na cruz, sozinho, abandonado por todo mundo. Até pelo Pai. Desculpa, eu sei que isso vai chocar o seu coração. Peraí, Jean, você está falando heresia? Não estou falando nenhuma heresia, não. Foi Jesus que disse: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Por que me deixaste só agora, nesse tempo de angústia, de morte? Aí você sabe por quê? Que Jesus, que quando foi batizado, saiu da água, veio uma pomba, o Espírito em forma de pomba, pousou sobre ele, e uma voz do céu dizendo: esse é meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Aquela voz que Jesus ouviu, os discípulos também, lá no Monte da Transfiguração: este é meu filho amado, a ele ouvi. Gente, olha que coisa. Aí lá na cruz, o Calvário: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Por que me desamparaste? Sozinho, sentindo a dor, sentindo o peso do nosso pecado, sentindo o que era viver separado de Deus, como nós vivíamos. Mas Deus fez. Eu não consegui achar em nenhum texto ainda que mostra, né, como Deus se comoveu com aquilo. Quando Jesus clamou: por que me desamparaste? É claro que há vários textos na palavra que a gente entende o porquê que aquilo aconteceu. Mas não tem um texto que ela dizendo: eu fiz isso por causa disso, viu, Senhor? Viu, meu filho Jesus? Eu fiz isso, eu te deixei lá, eu te abandonei lá, por isso, por isso e por isso. Há um silêncio. Deixa eu falar uma heresia aqui. Corta aí. Brincadeira. A gente pensa assim: Deus é onipotente, não tem nada difícil para Deus, tem? Fala uma coisa que é difícil para Deus. Não tem nada. Fala uma impossibilidade para Deus. Mas você acha que foi mole para Deus ficar vendo o filho dele lá sendo crucificado? Hein? Você acha que foi uma coisa assim, normal, banal para Deus? Não, isso aí é moleza, eu sou Deus. Eu sou o Senhor dos céus e da terra, eu faço tudo, eu criei tudo, tudo é meu, tudo é para mim, tudo é para minha glória. Aí não, isso aí, meu filho morrer na cruz, não, o sofrimento dele não é nada. Eu sou Deus, eu não posso sentir nada. Como que não posso sentir nada? Deus é amor, Ele amou o mundo de tal maneira que Ele deu seu filho. Então Deus sente, Deus tem sentimento. Sabia? Ou não sabia? Você não sabia que Deus tem sentimento? Eu descobri que Deus tem sentimento. Ora, Deus está zangado e manda juízo para o seu povo. Ora, Deus sente misericórdia e socorre o seu povo. Ora, Deus se alegra com o seu povo e abençoa e derrama chuvas e bênçãos sem medidas. Irmãos, não pensemos que Deus, por ser Deus, a coisa mais fácil do mundo foi ver o filho dele lá sozinho na cruz, clamando por ele, e ele
Quero nem saber de ti, Jesus. Eu só quero cumprir o meu plano, salvar o Jefinho. Tá, pode morrer aí, Jesus, pode me clamar aí. Pode questionar por que me desamparaste, eu não quero nem saber, eu quero é só salvar o Pedro. Porque meu amor pelo Pedro. É assim? Irmãos, nós precisamos pensar nisso. Irmão, sem Deus não há evangelho. Tá? Sem Deus não há evangelho. Olha o que Paulo diz em 2 Coríntios 5,18. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Já viu? Sabe o que te espera? É a eternidade, irmão. Sabe o que você está vivendo agora? É a reconciliação, é a comunhão com Deus, é viver para Ele, é senti-lo, é glorificá-lo, é honrá-lo, é amar, é viver nessa comunhão. Tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de quem? De Cristo Jesus. Isso é evangelho, irmãos. Então será que a gente precisa do mandato para pregar o evangelho? Será que se ele não falasse, nós não iríamos? E quando você lê isso aqui, como é que vive? Como é que você vive? O que você sente? Hein? Eu não sinto nada, eu sou predestinado, eu não queria, ele me salvou. Então ele que me segure firme até o final mesmo, senão eu desvio. Pela mãe do guarda, como disse a nossa colega Joelma. Eu sou eleito mesmo, eu não queria, mas ele foi lá, me salvou, convenceu meu coração, me deu fé, matou o filho dele lá, para que eu tivesse vida, então eu estou aqui, ele que me segura até o final, senão eu vou para o mundo, Jesus, vou para o mundo, me segura. Que isso, gente? Vamos honrar a Deus, vamos honrar aquilo que Ele fez, vamos dedicar sim a nossa vida por Ele, para a glória dEle, com mandato ou sem mandato, vamos honrá-lo. Quantos aqui foram filhos obedientes aos pais? Você foi, Jeff? Eu não fui muito não, viu? Eu fui rebelde. Quem ousa levantar a mão? Quem é que acha que sempre foi obediente aos pais? O filho nota 10. Eu quero te fazer uma outra pergunta. Você conheceu bem o teu pai e a tua mãe. E como um bom filho obediente, você sempre obedeceu. Você ficou sabendo de coisas que seu pai gostava, sua mãe gostava, o jeito, a forma. Você sabia que seu pai não gostava também. E aquilo que seu pai gostava, sim ou não? Então, todas as coisas que seu pai não gostava, todos os dias, ele tinha que falar: não gosto, não faça. Não gosto, não faça. Aí você não fazia. Aí você não fazia. Ou eu gosto, faça. Eu gosto, faça. Aí você fazia porque ele mandou. Mas como um bom filho obediente, muitas vezes o seu pai não precisou te mandar. Precisou? E você obedeceu, não obedeceu? Porque você sabia a vontade do pai. O desejo dele. Os seus gostos. Ai, meu pai gosta de pipoca, não vou fazer aquela pipoca. 4, 4, 3, né, Abraão? Depois a gente dá a receita para vocês, é 4, 4, 3. Não, 4, 4, 4, 3. 3, 4 e 1, 3. Depois a gente dá a receita no final. Sem cobrar. Que nós recebemos sem cobrar. Muitas vezes nós fizemos, para quê? Para agradar o nosso pai. Para honrar o nosso pai, sabe? Para demonstrar honra ao nosso pai. Será que precisamos de um mandamento
para pregar o Evangelho, quando pregamos o Evangelho, nós estamos honrando e glorificando a Deus, porque sem Deus não há Evangelho. E sabe que dia 25 de março, quinta-feira, foi um dia muito especial para mim. Eu completei 31 anos de fé evangélica. Não sei se você se lembra, o dia em que Deus converteu seu coração, te jogou lá no chão, igual Saulo de Tarso, e fez de você uma nova criatura. Eu não sei. Mas foi há 31 anos atrás. Eu tive uma experiência com Jesus, depois que um amigo me compartilhou a mensagem salvífica do Evangelho. Ai, irmãos, como eu me alegro com isso. Porque Ele me reconciliou com Ele mesmo por meio do Seu Filho, perdoou os meus pecados, me deu uma vida nova, e não somente isso, me chamou para participar desta grande obra que Ele está realizando no mundo, que Ele está fazendo. Temos tido o privilégio de trabalhar especialmente em 3 campos missionários. Foi o Uruguai, o primeiro campo, lá nós plantamos igreja que perdura até hoje. Trabalhamos em Cabo Verde, África Ocidental, onde nasceu nossa filha, o Uruguai nasceu nosso filho, e agora no norte do Iraque. Que privilégio poder pregar o Evangelho. É claro que nós temos um mandato bíblico. Eu estou compartilhando do coração, viu, irmãos? Entenda, é com humildade que eu falo isso. Irmãos, não é o mandato que me faz pregar. Nós não estamos nos cultos porque Deus falou, vai, prega para eles. Eu não sei se os irmãos me entendem. O que nos leva a ir lá, sabe? É o constrangimento pelo amor que Deus teve por mim, e tem. E pelo amor que Deus tem por aquele povo. Então não é um mandato, não é aquela força, aquela obrigação. Sim, há essa responsabilidade, como Paulo disse também aos Coríntios. Primeira carta, 9,16. Não é aquela força, aquela obrigação, mas é o constrangimento pelo amor de Deus, pelo que Ele fez, mandando o Seu Filho, e tudo aquilo que o Seu Filho passou na cruz, para me salvar. Então, talvez muitos não vão me entender, mas no meu entendimento, não precisaria um mandamento. Não estou dizendo que isso desculpa, viu, gente? Que esse mandato é desnecessário. Não estou falando isso não, nem isso não. Eu quero dizer como Paulo, o amor de Cristo me constrange. É o amor de Cristo, é que nos leva a viver essa vida para Ele, para a glória dEle. Porque não é só a força do mandato. Então, onde está o seu coração? Por isso que muitas vezes nós ficamos indiferentes com a obra evangelística. Por quê? Porque o nosso coração não está ali, o amor não está ali, nós não sentimos muitas vezes esse amor. Então não somos compungidos, impulsionados. Não deve ser apenas um mandamento, mas sim o constrangimento do amor que Deus tem por nós, que nos leve a divulgar esse Evangelho com alegria, viver uma vida exemplar, como viviam os irmãos que leu o reverendo Gerson nessa manhã, de Atos 2, a vida dos primeiros discípulos. Vocês acham que eles estavam lá dia a dia no templo, partindo pão, visitando de casa em casa, sabe?
perseverando na doutrina dos apóstolos, orando em todo o tempo, porque estava um mandato ali, porque era uma força, faça isso. Não, irmãos, é porque eles estavam sendo compungidos, impulsionados por esse amor divino. E que quando estamos vivendo isso, irmãos, nós vamos ver o que aqueles irmãos viram. A glória de Deus presente com eles o tempo todo. Dia a dia Deus salvando pessoas. Deus curando através dos apóstolos. Os irmãos compartilhando o pão, dividindo, de acordo com a necessidade, e vendiam suas propriedades, e distribuíam, colocavam os pés dos apóstolos para dividir para o povo, dentro da sua necessidade. E quem mandou fazer isso? Foi Jesus? Foi os apóstolos? Que mandou os irmãos vender as coisas? Então não precisa mandamento, precisa um quebrantamento. Nós não precisamos de mandamento. Desculpa, vocês vão entender o que eu estou falando. Vocês são maduros na fé. Não estou dizendo que isso é desnecessário. Eu só quero dizer que para servir a Deus, não precisa ser debaixo de ordem e mandamento. Tem que ser debaixo do amor, compungido pelo amor do que Deus fez por mim. Se é um mandamento, a ordem que está sobre mim, eu preciso, então, rever algumas coisas dentro do meu coração. Porque quando eu sou compungido pelo amor, não é então um mandamento, é a liberalidade. Eu sou impulsionado pela liberalidade, pelo amor, que eu entendo com que Deus me amou. Segundo, quando pregamos o Evangelho, além de estar honrando a Deus, glorificando a Ele, quando pregamos o Evangelho, estamos dando a conhecer as obras de Cristo. O irmão falou muito bem. Irmãos, o que Cristo fez? E eu já disse aqui parte, lá na cruz, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Irmãos, sem morte de cruz, não haveria evangelho. E o evangelho é morte de cruz. Sem esse preço que Jesus pagou, não haveria o evangelho. Se nós tirarmos tudo aquilo que Cristo fez, ou seja, a sua morte e ressurreição na cruz, se você tirar isso dos evangelhos, o que é o evangelho? O que sobra do evangelho? O que sobra do evangelho? Não sobra nada. O evangelho pode ser qualquer outra coisa, menos evangelho, se nós tirarmos aquilo que Jesus fez. E você sabe que o inimigo, Satanás, o que ele tenta fazer e quer fazer ao redor do mundo é justamente isso: impedir que as pessoas saibam aquilo que Jesus fez por ela na cruz do Calvário. E como a Diana relatou aqui, falou sobre o grupo que nós trabalhamos, é um grupo muçulmano, vocês sabem disso. E uma das coisas essenciais que o Islã nega dentro da fé cristã é: Jesus não morreu na cruz. Reverendo Gerson, se eu tirar isso do evangelho, acabou, não tem evangelho. E eles negam terminantemente: Jesus não morreu na cruz, foi outra pessoa que morreu no lugar dele. Acabou, não tem evangelho. E ele fala: Jesus não morreu e nem ressuscitou. Olha que coisa. E sabe que muitas vezes, irmãos, nós nos calamos. Nós nos calamos e não partilhamos desse evangelho, dessa realidade, daquilo que Jesus fez. Jesus, ele morreu na cruz
E a sua morte, ela foi tanto substitutiva, como vicária, expiatória. Ninguém deu glória a Deus, sabe por quê? A gente precisa entender isso, Jefinho. A morte de Cristo, ela foi substitutiva. Ela foi, Abraão, expiatória. Isso significa que quando Jesus morreu na cruz, Ele morreu no meu lugar. É por isso que a gente fala, né? Uma vez que o crente é salvo, ele não perde essa salvação. E por que ele não perde, Abraão? Porque Jesus tomou o lugar dele lá na cruz. Porque quando Jesus estava crucificado e disse: Pai, por que me desamparaste? Não é? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Era aquilo que a nossa irmã disse: nossos pecados estavam lá sobre Jesus. Ou seja, os nossos pecados foram condenados sobre a pessoa de Jesus. Precisamos entender isso. Ela foi expiatória. Aquilo foi arrancado, aquilo foi, não é? Lembra uma das palavras que Jesus também disse lá na cruz? A frase foi: está. Você pode repetir? Está o quê? E o que significa isso? Hebreus já sabe, no original, tetelestai. O que significa tetelestai, irmãos? Está consumado. A obra planejada por Deus foi concluída em Cristo lá. Ou seja, você não tem que pagar mais nada para ser salvo. Ele tomou o teu lugar. É por isso que aquilo que Ele fez, você não pode mais perder. Porque é teu, Ele te deu, Ele te salvou, morreu por você, tomou o teu lugar, sofreu as tuas dores e pagou pelos teus pecados. Aleluia, Jesus, amado nosso, no teu lugar. No teu lugar. Ai, agora eu vou viver uma vida porque eu já estou salvo mesmo. Não, viva para Deus, para a glória de Deus, se consagre a Ele. Está terminando, vamos ler um texto em Colossenses? Colossenses capítulo 2. Olha que texto lindo, gente. Colossenses 2, 13 a 15. Quem pode ler para mim? Quem quer participar? Lê para a gente. Lê para a gente. 13 a 15. Desculpa, Colossenses 2. Colossenses 2, 13, 14 e 15. Alguém pode ler? Voz alta. Aleluia. Quem pode dar glória a Deus, gente? Glória a Deus! Cancelou todo escrito de dívida que era contra você, Abraão. Contra você, irmã. Contra você, irmã. Contra você, irmão. Contra nós todos. Por isso que nós afirmamos com muita humildade, mas também com muita convicção: nós vamos morar no céu, nós somos salvos, Ele nos salvou, irmãos. E nós não perdemos isso porque Ele pagou e arrancou o escrito de dívida e cravou lá na cruz. É por isso, olha aqui, esse texto aqui em Romanos 8, vamos lá, para terminar. Olha que coisa interessante, Romanos 8. Que texto fantástico. Que texto fantástico. Olha Romanos 8. Agora, pois,
Quantas condenações há para nós? Hã? Não. É isso que está escrito na sua Bíblia? Na minha? Hã? Pedro, agora, pois, já nenhuma condenação há para quem? Perguntinha básica, levante a mão só para eu ver, quem está em Cristo Jesus aqui? Quem está em Cristo Jesus aqui? E se você está em Cristo Jesus, o que tem para você aí? Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não condemnation. Não condenação. Salvação. Amém? Mas vamos fechando aqui, Abraão. Terceiro lugar, quando pregamos o Evangelho, estamos anunciando a salvação, como disse o nosso irmão, aos pecadores perdidos. Então, não apenas um peso de responsabilidade no sentido de mandamento, mas um constrangimento pelo amor que Deus tem por mim e demonstrou isso na cruz, é o que me move mais além para compartilhar com aqueles que não têm ainda e não conhecem aquilo que eu estou vivendo e experimentando. Quando a gente tem esse entendimento, evangelizar é muito mais fácil. Compartilhar da fé se torna uma prática não forçosa, mas voluntária pelo amor. Quando você tem esse entendimento. Quando você olha para o Evangelho e percebe e entende tudo aquilo que Deus fez por você em Jesus. E agora o que você é nele, um salvo, um redimido, reconciliado, amado. O que vai te forçar agora a pregar o Evangelho não é mandamento, é amor a Deus, é honrar a Ele, é querer glorificá-lo, e isso se torna mais fácil, mais voluntário. Digo mais fácil, significa que não tem dificuldade, viu? Mas se torna uma ação mais natural, compartilhar desta vida em Cristo Jesus, amém? Podemos orar? Quero orar por você que tem recebido essa palavra e que tem sido tocado por Deus e que quer colocar sua vida diante de Deus para ser um servidor de Deus na proclamação do Evangelho para as pessoas todas ao seu redor que você encontrar na sua vida. Deus, em nome de Jesus, quero te agradecer pela oportunidade de estar na tua casa, Senhor. Poder compartilhar com nossos irmãos esta preciosidade que é a tua palavra. Obrigado, Deus, porque aqui nós podemos encontrar uma comunidade cristã, presbiteriana, atenta, desejosa de ouvir a tua palavra, desejosa de cumprir a tua palavra, de partilhar a tua palavra, não só porque é um mandamento, mas porque nesse exercício nós estamos te honrando, te glorificando. Nesse exercício nós estamos mostrando as obras que Cristo realizou na cruz. Nesse exercício nós estamos levando a salvação para aqueles que ainda não conhecem Jesus. Deus, eu quero te pedir que o Senhor levante aqui homens e mulheres, jovens,
com um coração fervoroso, Deus, com um coração cheio de amor, constrangido pelo amor do Senhor, a proclamar essa mensagem de salvação. Deus, em nome de Jesus, que saiamos hoje desta casa de oração conscientizados e mais cheios de amor, comprometidos em te honrar em todo e qualquer lugar. Em nome de Jesus, Pai, muito obrigado. E prepara também o nosso coração para que na parte da noite possamos retornar à tua casa e continuar servindo ao Senhor, adorando ao Senhor com muita alegria de coração. Assim oramos, Pai, no nome santo de Jesus. Podem colocar de pé, vamos impetrar a bênção. Abraão disse que é isso mesmo? É a bênção apostólica mesmo? Ué, é isso? Babarakati sai masihi hudau andimanos roshauisti hudau bashdari rohi piros lagalhamut ambet. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a doce comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, aqui e em qualquer outro lugar desta terra. Amém. Irmãos, eu falei, foi em curdo, viu? Não se assustem. Deus abençoe. Irmãos, pode se sentar.